Vou clicar agora. Siga. Boa tarde a todos, os que se disponibilizam a estar presente neste webinar conosco a esta hora. É a continuação de um webinar que tivemos sexta-feira. Hoje o tema é pandemia em espaços abertos, como é que nos devemos comportar, como é que nos devemos ultrapassar alguns constrangimentos, sempre com todos os cuidados. Este webinar nasce da preocupação manifestada pelos parceiros com que frequentemente reunimos, e todos os esforços são poucos para lutarmos contra esta pandemia que está a trazer cansaço, que está a trazer algumas irritações, mas em conjunto nós vamos ultrapassar etapa a etapa. Vamos ter connosco várias pessoas. Passo a palavra à doutora Felisbela Lopes, que está aqui presente. Boa tarde, é um gosto. Temos aqui conosco a doutora Gabriela, peço desculpa. Vamos falar dos eventos em espaço aberto. Para introduzir a doutora Gabriela, temos a professora Raquel. Olá, boa noite a todos. De facto, perante a pandemia Covid-19, nós precisamos de nos organizar. Falamos já anteriormente de como organizar convívios familiares, como organizar eventos em espaços fechados. Está na altura de conversarmos sobre a organização de eventos em espaços abertos em contexto de pandemia por Covid-19. Para falar connosco sobre este contexto, vamos ter a doutora Gabriela Saldanha, é médica de saúde pública do ACES Baixo Tâmega. Já temos conversado com ela e aprendido muito sobre a sua experiência no terreno. E para fazer a moderação desta sessão, vamos ter a doutora Felisbela Lopes, professora de jornalismo da Universidade de Minho. Desejo a todos um bom webinar. Vocês poderão aceder a este vídeo através do YouTube e podem também partilhá-lo com os vossos contactos. Desejo de um bom webinar, doutora Gabriela Saldanha. Estamos prontos para aprender. Muito obrigada a todos por estarem presentes e por se disponibilizarem a ouvir a minha apresentação. Vou passar a partilhar então o conteúdo. Vamos lá. Ora bem, a pandemia por Covid-19 realmente tem sido um processo dinâmico com uma necessidade de adaptação contínua aos vários cenários da pandemia. E a evidência tem demonstrado que os diferentes tipos de eventos, ao mobilizarem pessoas, ao agregarem pessoas, potenciam de facto o risco da propagação do vírus SARS-CoV-2. Na verdade, e neste enquadramento, percebemos que para a organização de eventos mais seguros, neste tempo de pandemia, é fundamental a elaboração de realmente planos de contingência específicos para cada tipo de evento. Na verdade, no atual momento pandémico, nós temos três elementos-chave que podem ajudar-nos a prevenir o agravamento da situação epidemiológica e são eles realmente a testagem, a continuação da adoção de comportamentos preventivos e a vacinação para a Covid-19. E, portanto, ao falarmos em eventos, temos que pensar também um pouco que tipo de eventos é que nós temos. Nós podemos ter eventos de pequena, grande ou média dimensão, podemos ter vários tipos de eventos culturais, por exemplo, espetáculos desportivos, por exemplo, corridas de carros, políticos, por exemplo, comícios políticos que se aproximam, religiosos, como procissões, portanto, corporativos, há imensos tipos de eventos e eventos que podem ser feitos em mais do que um local, ou apenas num local, ou em vários locais, entre concelhos e mesmo entre regiões. E os eventos podem ser realmente realizados em espaços fechados, em espaços abertos ou até podem ser mistos. Todos eles têm aqui uma questão comum, é que temos que os realizar nesta fase com a maior segurança possível e para isso precisamos de planos de contingência estruturados e realmente específicos para o evento em questão que nos permitam realizar então com a tal segurança. O nosso ACES, portanto o Baixo Tâmega, percepcionou as dificuldades da população e dos organizadores de eventos e dos colaboradores dos eventos na agregação de informação-chave e estruturação deste tipo de documentos e, portanto, percepcionamos que era necessário a elaboração de guias que permitissem elaborar planos de contingência que normalizassem procedimentos com orientações muito práticas. E porquê?
porque precisamos que fossem facilitadores para todos os intervenientes, organizadores, colaboradores, participantes, os próprios parceiros da comunidade, como as forças de segurança, como as proteções civis, e nós próprios, médicos de saúde pública, que estamos sempre na avaliação e na eventual ajuda na correção de medidas a serem implementadas, e, portanto, desta maneira estávamos todos alinhados para elaborar guias práticos e minimizar o risco da transmissão da Covid-19. Isto pretende, no fundo, ser um contributo na prevenção da transmissão do vírus e também na gestão de risco das pessoas, das estruturas, dos equipamentos e dos procedimentos, de forma a diminuir o impacto na saúde individual e coletiva, que nestes 2 anos tem sido terrível, e também a nível social e económico. E como, através de medidas gerais específicas, no fundo, dirigidas a cada cenário pandémico, neste momento encontramos na 5ª onda pandémica, e, portanto, os cenários vão evoluindo para todas as fases do evento, estamos a falar antes, durante e após os eventos, e para todos os intervenientes. Na verdade, estes planos de contingência constituem, para que sejam realmente um elemento e um documento que tenha sucesso para a prevenção da Covid-19, têm que ter simplicidade na sua elaboração e têm que ser realmente implementados de forma fácil. Portanto, têm que ser documentos eminentemente práticos, com fácil compreensão e com fácil implementação, facilitadoras para todos e que possam, de facto, nos diferentes cenários, realmente permitir uma prevenção adequada e uma intervenção rápida e eficaz sempre que necessário. Nós temos 3 guias, eu vou andar só para trás um bocadinho, peço desculpa, 3 guias que no fundo falam todos eles de eventos em espaço fechado, em espaço aberto, porque todos eles podem ocorrer nesta natureza, neste caso eventos de natureza familiar e similares, casamentos, batizados, comunhões, modelos de atividades recreativas, estamos a falar de ciclismo, canoagem, passeios de moto, clássicos e espetáculos de todo tipo de espetáculos que podem acontecer. De facto, em todos os eventos, e estamos a falar aqui de espaços abertos, existem alguns pontos importantes que temos sempre que refletir e sempre que pensar. A primeira coisa é que nos espaços fechados, realmente o risco de transmissão do vírus SARS-CoV-2, portanto a Covid-19, é superior aos espaços abertos. No entanto, nestes últimos não estão isentos de risco, há sempre a possibilidade de transmissão da doença. E quando estamos a pensar em organizar um evento, temos que pensar logo que temos que fazer uma avaliação de risco adequada ao momento pandémico. O momento pandémico que estamos a viver neste momento não é o mesmo que estávamos a viver no verão. E, portanto, é determinar qual o seu nível de risco. E depois disto, como é que vamos implementar as medidas adequadas ao risco que nós avaliamos e garantir que estas medidas sejam implementadas e que sejam cumpridas as medidas que nós propomos. Isto é muito importante. E para isso temos que estruturar um plano de contingência que tem essencialmente 6 pontos. Um primeiro ponto que é o enquadramento e como é que vamos caracterizar o evento. Depois, o segundo ponto, que é o tal caracterização a seguir à identificação. Como é que vamos organizar o local, o espaço, o percurso, quais as medidas gerais específicas e como é que vamos comunicar esta estrutura e este plano de contingência. Podemos ter aqui algumas informações adicionais e nos nossos guias nós temos sempre um anexo, que é um modelo tipo, onde as pessoas podem elencar a estrutura do plano de contingência de uma forma sistematizada. De facto, no modelo tipo temos que ter sempre uma nota introdutória com um enquadramento e uma finalidade sumária da atividade ou evento que vai ocorrer. Temos sempre que caracterizar a identificação da atividade, por exemplo, qual é o tipo de atividade que vai decorrer, qual é o local ou vários locais onde se vai realizar, estando nos espaços abertos, por exemplo, numa prova de motorizada ou numa prova automobilística, isto acontece muito frequentemente, qual a data ou as datas em que se vão realizar, quais os horários de início e fim, o total de participantes, e não nos podemos esquecer que além dos participantes dos eventos, temos também os colaboradores, por exemplo, ou os vendedores, ou os membros da organização presentes no local, nunca nos podemos esquecer da saúde ocupacional. E depois, nestes planos de contingência, temos sempre que ter um responsável pelo evento, qual o seu nome, correio eletrónico e contacto telefónico. Depois, poderá ser o mesmo ou não o responsável pela elaboração do tal plano de contingência e o responsável, no fundo, para a operacionalização, pela ativação e intervenção no plano de contingência, ou seja, o ponto focal. Se for um evento de uma dimensão pequena ou média, e é importante termos uma listagem nominal de participantes ou de colaboradores, que poderá ser elaborada, por exemplo, no dia do evento. Isto poderá não acontecer nos eventos de grande dimensão em espaços abertos. No entanto, se forem eventos pequenos, é sempre importante que, para depois, se houver uma situação de suspeita ou positiva, as unidades de saúde pública poderem intervir.
Depois, temos sempre que pensar na caracterização do espaço ao evento. E para pensarmos numa caracterização do espaço, temos sempre que associar layouts que permitam uma fácil visualização da organização do evento, que deve ser sempre colocada num plano de contingência. E no caso deste evento ou da atividade decorrerem em diferentes dias ou em diferentes locais, devemos também anexar a calendarização e a mapeação, definir circuitos de entrada e saída, circulação dos locais e quais os equipamentos que estão disponíveis, qual é o número e a localização desses equipamentos. Para ser mais fácil visualizar, trouxe aqui uma planta, um layout de um evento ao ar livre, neste caso era uma apresentação cultural, em que vemos aqui bem, delineado a verde, os circuitos de entrada, a vermelho o circuito de saída, onde é que estão a azul as zonas de higienização, as cadeiras com o espaçamento necessário, por exemplo, e por exemplo a rosa no espaço inferior esquerdo temos, por exemplo, a zona de isolamento. E também aqui, mais acima, uma zona interdita. Portanto, isto é uma forma fácil de até nos próprios convites já estar associado o espaço que a maior parte das pessoas não conhece e nem sabe como é que está organizado. Este aqui é outro exemplo de um evento interconcelhio, por acaso é entre Baião e Sinfãs, onde vimos no canto inferior direito, por exemplo, era um evento cultural em que temos um palco, temos as cadeiras também estruturadas, temos nas partes superiores como é que há os cortes de trânsito, como é que vão estar sinalizadas e organizadas as forças de proteção civil, portanto há eventos que decorrem em mais do que uma região, em mais do que um concelho. E para organizarmos estes eventos, nomeadamente eventos em espaços abertos, temos sempre que pensar na organização estrutural e na organização funcional. Por exemplo, um exemplo prático de uma organização estrutural. Por exemplo, um evento de natureza gastronómica, por acaso isto foi uma festa de finalistas, mas poderá ser outro evento gastronómico diferente. Temos sempre que dimensionar o espaço, neste caso, dimensionar o espaço exterior. Há sempre um limite de pessoas para não haver grandes aglomerações. Depois, se vamos ter mesas e se vamos sentar as pessoas, temos que pensar como é que vamos ocupar as mesas. Temos que promover a pré-distribuição de pessoas por mesa, habitualmente privilegiando o critério da coabitação, das relações pessoais e que impliquem a convivência frequente. E também adequar o número de mesas ao espaço, isto é comum aos espaços interiores e exteriores, ao espaço que temos, garantindo um distanciamento entre si de pelo menos 1,5 m, 2 metros. Portanto, nós vemos aqui à direita, nesta planta, e deste plano, que há mesas que têm mais pessoas ou menos pessoas, de acordo, por exemplo, com a convivência. E isto é muito importante pensarmos sempre nisto. Depois, é muito importante, em termos estruturais, a sinalética. E a sinalética, por exemplo, na ocupação máxima simultânea de espaços comuns. Mesmo nos espaços abertos, numa situação de um evento, por exemplo, familiar, de um casamento, de um comício, há sempre espaços comuns fechados, por exemplo, instalações sanitárias. E a ocupação máxima simultânea é muito importante, percebemos qual é o dimensionamento que temos, por exemplo, uma casa de banho que possa só ter 3 pessoas ao mesmo tempo, 4, 1, dependendo da dimensão. Como é que vão ser os circuitos de entrada e saída e circulação neste espaço? A obrigatoriedade da máscara no momento pandémico, por exemplo, em que estamos, como é que sinalizar a colocação e a remoção correta dos equipamentos de proteção individual, também onde estão localizados os dispensadores de higienização de mãos e relembrar sempre o distanciamento de segurança. Estão aqui alguns exemplos de sinalética, como por exemplo o dever não deslocar as cadeiras, não alterar os locais marcados, por exemplo, colocar nas portas das instalações sanitárias qual é a ocupação máxima simultânea de pessoas que possam estar dentro, por exemplo, destas instalações sanitárias. Portanto, tudo isto é sempre muito facilitador de como organizar qualquer tipo de evento. Os materiais também a colocar nos pontos e locais estratégicos são fundamentais, nomeadamente nas entradas, nas saídas dos eventos, nas instalações sanitárias, nomeadamente os contentores para resíduos, sempre com tampa e acionados a pedal, ou as soluções antissépticas com base alcoólica, com uma percentagem de álcool de entre 60% a 80%. Depois, nos eventos, tem sempre que haver em espaço aberto e também nos espaços fechados, mas espaço aberto também não podem estar sem zonas ou locais de isolamentos, que devem estar sempre identificadas, com definição dos circuitos de entrada e saída, com instalação sanitária privativa ou pelo menos localizada na proximidade e indicada para este efeito, com os equipamentos e materiais previstos na DGS, como por exemplo um contacto telefónico, e toda a localização deste local tem sempre que ser conhecida por todos os colaboradores.
Também pode ser prevista uma zona ou local de estagem que terá que ter um plano muito específico e que pode acontecer, por exemplo, no casamento ou até na entrada do comício, mas que tem que ter um plano específico e organizado de forma a que corra bem e não haja também aglomerações. Eu dou aqui um exemplo, isto foi uma cerimónia que eu aprovei este plano, que tem um mapeamento de locais e circuitos, por exemplo, as pessoas sabem com a setinha azul qual é o sentido de circulação, onde é que estão os aperitivos, onde é que está a cerimónia, onde é que está a tenda, onde é que é a zona de isolamento, onde é a casa de banho, portanto isto depois poderia pormenorizar-se mais, mas isto é um exemplo prático que pode ser enviado antecipadamente para as pessoas que vão participar neste evento, para já terem uma percepção de como é que as coisas poderão decorrer. Na organização estrutural, também temos que pensar, por exemplo, nos espetáculos, que é fundamental a delimitação da área envolvente, por exemplo, com barreiras físicas e também de forma a que não haja aglomerações exteriores que sejam realmente vedadas, de forma a que não haja a tendência para assistirem aos espetáculos de uma forma de aglomeração, com a implementação de medidas que evitem a formação de aglomerados, por exemplo, nas entradas, por exemplo, as sinalizações de segurança, os horários desfasados de entrada e saída e complementar com um plano de atuação e articulação com as forças de segurança e os serviços municipais de proteção civil que conseguem controlar um bocadinho estes aglomeramentos. E sempre que estejam previstos lugares sentados, estes devem estar devidamente sinalizados, e sendo que a organização deve sempre prever e garantir a presença de assistentes que ajudem a organizar esta situação de acordo com a dimensão do evento. Em termos de eventos realizados em espaços exteriores como espetáculo, eu tenho aqui um exemplo que depois vou pormenorizar um bocadinho mais, temos sempre que pensar na entrada e na saída dos participantes e dos espectadores e também dos colaboradores. No caso dos espectadores, por exemplo, devem entrar preferencialmente por ordem de fila e de lugar e devem ser ocupados em primeiro lugar e de forma progressiva os lugares mais afastados da entrada. A saída é exatamente ao contrário, preferencialmente por local diferente da entrada, sempre que possível, e no sentido do lugar mais próximo da saída para o mais afastado. Este está aqui um exemplo de um evento num estádio grande, em que temos uma entrada diferente da saída, em que são identificados os pontos de desinfecção e onde está também identificado a recolha dos resíduos, onde é que estão os pontos de recolha dos resíduos e também os percursos, por exemplo, para as casas de banho com a seta cor-de-rosa. Isto é muito importante divulgar previamente. Depois temos a questão da venda de produtos alimentares e de bebidas, que pode ser feita interiormente nos eventos ou exteriormente, e devemos sempre pensar nas medidas de segurança que podem ser adequadas e específicas para os eventos que vão acontecer e que evitem sempre a formação de aglomerados de pessoas. Eu dei aqui o exemplo de marcas de segurança, mas há imensos exemplos que podem ser realizados. E, para além da organização estrutural, portanto, as estruturas que têm que ser montadas, temos que perceber que isto tem que funcionar. E, portanto, temos que garantir alguns pontos fundamentais. Um deles é que realmente os circuitos de entrada, saída e de circulação sejam cumpridos, com medidas que realmente previnam o acesso ao evento e no próprio local a tal aglomeração de pessoas e a formação de filas. E para isto, além das marcações físicas de distanciamento, temos que pensar no apoio dos assistentes da organização e nas forças de segurança. Temos que pensar também na limpeza e desinfecção adequada dos espaços. Como? Através de planos e registros de higienização que sejam de facto fixados em locais visíveis, porque se houver nas portas das instalações sanitárias, por exemplo, a fixação de como é que deve ser feita a higienização dos locais, tudo é mais fácil. Depois a questão da entrada, da apresentação e do controle de verificação dos certificados digitais Covid-19 ou das provas ou provas de teste negativo. E para isso tem que ser previsto que tem que ser apresentado o certificado digital e de que forma é que vamos controlar. Ou seja, não só o controle do público, das pessoas que vão estar presentes no evento, mas também nos colaboradores, trabalhadores que vão estar presentes. E para isto é sempre preciso que haja gente suficiente no local e treinada que consiga ajudar a cumprir este plano, estas estratégias do plano. E para isto, por exemplo, pode-se pensar em priorizar uma compra antecipada de ingresso ou bilhetes por via eletrónica, pode-se priorizar o controle da vigilância dos testes e os bilhetes por via eletrónica, permitir apenas o acesso a público com ingresso ou bilhete, por exemplo, no caso de ser um espetáculo, um evento gratuito, haver realmente um controle de entradas pela dimensão máxima possível naquele evento, de forma a que não haja risco de segurança, priorizar o pagamento, por exemplo, por via informática e tentar evitar o contacto com
com objetos. Há também aqui um conjunto de procedimentos que, por acaso, são comuns aos espaços fechados, perante um caso suspeito, possível ou provável, ou até um caso confirmado. E, em qualquer caso suspeito, com sintomas compatíveis com Covid-19, ou mesmo um caso confirmado num espaço aberto, deverá haver, por parte do ponto focal, um comunicado logo para o SNS 24 e, eventualmente, para a Autoridade de Saúde territorialmente competente. Devem também estar cumpridos e ser cumpridos os procedimentos definidos no plano de contingência e ser garantida a limpeza e desinfecção da área de isolamento para onde devemos deslocar o caso suspeito ou comprovado, por exemplo, à entrada, tem um teste positivo ou há um plano de testagem, temos logo que o direcionar para a área de isolamento. Também devem haver protocolos de comunicação com os serviços de saúde locais, incluindo os agrupamentos de centro de saúde, o hospital local e a autoridade de saúde da zona, principalmente nos eventos de grande dimensão. Isto tem que estar previsto nos planos de contingência e tem que estar funcional. E sempre que for detectado um caso suspeito ou confirmado, ele deve ser acompanhado apenas por um colaborador para a área de isolamento, com as máscaras devidamente colocadas e respeitando os circuitos que estão previamente definidos. Nesta sala ou área ou local de isolamento devem existir equipamentos e materiais que estão previstos na orientação número 6 de 2020 da DGS. A localização tem que ser conhecida por todos os colaboradores e devidamente sinalizada e devem estar sempre fixadas as instruções para contactar com a SNS 24 e com a Autoridade de Saúde. Em termos de medidas gerais, vou focar apenas que é fundamental sempre a higienização e desinfecção de todos os espaços, entre espetáculos, entre eventos, que é necessário prever a aquisição e a disponibilização de produtos de desinfecção e de equipamentos de proteção como máscaras, porque muitas vezes podem, durante os eventos, romperem, ficarem deterioradas e, portanto, tem que haver um estoque suficiente e previsto com a devida antecedência, que é muito importante a informação e a formação prévia dirigida aos colaboradores e participantes, que tem que haver a atribuição de responsabilidades específicas a cada colaborador, com a devida antecedência, e que tem que haver realmente os procedimentos e circuitos de comunicação e articulação interna e externa muito bem feitos e bem conhecidos, e também a questão do acesso e dos testes também estar muito bem organizada. Em termos de medidas específicas, para além das medidas gerais, temos sempre que as orientar para colaboradores e participantes e antes, durante e após o evento. Para colaboradores, temos sempre que sensibilizar em reuniões prévias para não comparecer no local do evento se houver um contacto próximo com um caso confirmado com infecção por Covid-19 ou haver sintomas ou sinais sugestivos, e coassinar sempre ou pensar sempre, isto pode ser sempre adaptável, em inquéritos, sinais e sintomas na admissão, por exemplo, de colaboradores ou até na medição da temperatura dos mesmos antes do início do turno de trabalho. Respeitar a ocupação máxima simultânea prevista para os vestiários e para as instalações sanitárias, há colaboradores, ou até pode haver artistas, por exemplo, há pessoas que vão fazer espetáculos, também têm as suas salas, também tem que haver aqui uma ocupação máxima simultânea, e a distribuição, por exemplo, de colaboradores, por exemplo, no caso de uma festa, por áreas bolha, para fazerem sempre a mesma função durante aquele turno. E conhecimento prévio também, eles têm que ter o conhecimento prévio do conteúdo e da forma de implementação do plano em vigor, e a questão da apresentação do certificado ou do teste laboratorial para a Covid-19. Durante o evento, isto era antes do evento, durante o evento a questão da máscara, utilizar sempre de forma correta, substituir sempre que esta se encontra danificada ou úmida ou esteja por longos períodos de tempo a ser usada. Nas pausas, porque os trabalhadores, os colaboradores também fazem pausas e quando é necessário retirar a máscara, por exemplo, porque vão comer, porque vão fumar, porque vão fazer qualquer coisa, porque vão descansar, deverão sempre cumprir o distanciamento mínimo de segurança e a lotação máxima do espaço, de forma a garantir os critérios de segurança, higienizar as mãos e, perante o aparecimento de qualquer sinal ou sintoma, contactar o ponto focal responsável pelo plano de contingência para seguir os procedimentos que estão previstos e cumprir e fazer cumprir na íntegra as medidas preconizadas. Após um evento, temos sempre que pensar que poderão sempre ocorrer sinais e sintomas suspeitos por um período de 14 dias e, neste caso, o colaborador deverá entrar em contato com a linha SNS 24 e seguir as instruções fornecidas, e no caso de um teste positivo, poderão sempre também informar os organizadores do evento, de forma a que também se articulam com as unidades de saúde pública da área onde ocorreu o evento para fazer realmente a avaliação de risco e tentar contactar com os contactos de alto risco.
Em termos de medidas específicas de prevenção para os participantes, basicamente são as mesmas antes do evento, sempre relembrar que as pessoas devem ser portadoras da própria máscara e garantir uma máscara suplente. Durante o evento são as mesmas dos colaboradores e há um dever cívico de respeitarmos o distanciamento físico, especialmente entre pessoas que não são do nosso agregado familiar e que não sejam nossos conviventes frequentes, e também preferir lenços de uso único e descartá-los nos contentores apropriados. E após o evento, exatamente a mesma coisa, contactar a linha SNS 24 se houver sinais e sintomas suspeitos e, no caso de um teste positivo, se for possível, nas grandes dimensões isto não é possível, mas tentar contactar a Unidade de Saúde Pública da área de residência. Em termos de comunicação, nós sabemos que a comunicação tem sempre um papel fundamental no sucesso das estratégias planeadas num plano de contingência, e as estratégias de comunicação são sempre ou externas ao evento ou internas ao evento. No caso, pode ser feita a comunicação aos colaboradores e, portanto, os colaboradores devem ser sempre informados previamente ao evento, ter informação e treino prático. O treino prático é realmente diferenciador de no caso, ser feita uma intervenção, ou de ser necessária uma intervenção, as coisas correrem bem. E para os participantes também serem informados ou através de um comunicado prévio, por exemplo, num evento cultural, num evento de uma cerimónia de um casamento, numa situação de comício, por correio eletrónico, ou através das redes sociais, ou mesmo no momento do evento, com cartazes, com comunicações. Isto é muito importante. Ou seja, a comunicação de colaboradores e participantes de um plano de contingência, de um evento em espaço aberto e também de espaços fechados, será sempre da responsabilidade do organizador do evento, de forma a garantir que todos sabem antecipadamente como é que as coisas vão funcionar. O nosso modelo local, do meu agrupamento de centros de saúde, é o seguinte: um organizador do espaço de um evento deverá enviar o plano de contingência à autoridade de saúde local, e ao mesmo tempo poderá dar conhecimento à Proteção Civil, que se vão articular as duas, a Autoridade de Saúde Local com a Proteção Civil. A Autoridade de Saúde será aquela entidade que irá emitir o parecer, que dará para o organizador do evento e para o responsável, e ou que podem ser o mesmo, pelo plano de contingência, e dar conhecimento também às forças de segurança, de forma a que todos tenham conhecimento e todos possam ajudar. De referir que o parecer apenas é obrigatório para eventos que reúnam ou possam reunir mais de 5.000 pessoas em local aberto ou 1.000 pessoas em local fechado. No entanto, as unidades de saúde pública têm estado sempre a dar apoio, e a minha é um exemplo disso, a todo tipo de eventos para ajudar a construir planos de contingência ou eventos em espaço aberto ou fechado que tenham a maior segurança possível. Apenas relembro, os timings para os envios dos planos de contingência são muito importantes, para nós realmente conseguirmos avaliar um plano de contingência, para podermos ajudar, para podermos implementar, tem que haver algum tempo mínimo, e estamos a falar num mínimo de 15 dias, mas idealmente deveria ser mais, para podermos avaliar e implementar realmente com segurança um plano de contingência estruturado. Estes são sempre práticos, sempre de fácil compreensão e fácil implementação. Estes são os nossos exemplos de planos de contingência e que estão disponíveis para disponibilizar para quem quiser, e também aconselhamos sempre a consulta das orientações 14, 28 e 36, que foram atualizadas a 9 de dezembro de 2021, que ajudarão muito a organizar eventos em espaço aberto e também em espaço fechado. Deixo aqui também o meu e-mail da minha unidade de saúde pública e o meu nome para as pessoas que nos quiserem contactar, e estamos disponíveis. E muito obrigada. Não estou a ouvir. Penso que não estou a ouvir. Não, agora é que não está mesmo. Não. Está sem som, está sem som. E agora já está. Agora já estamos a ouvir. Bem-vinda. Problemas na internet e não estava a dar sinal de desbloqueio, e vocês estavam a ver bloqueio. Estava eu a dizer que foi uma exposição muito clara. Eu própria aprendi bastante, mas tenho aqui algumas perguntas para lhe colocar.
E perguntas práticas. Vamos começar com esta. Como é que eu posso aceder aos guias para a elaboração dos planos de contingência? Ora bem, os guias de plano de contingência encontram-se nas câmaras municipais, foram divulgadas pelas câmaras municipais dos nossos agrupamentos de centro de saúde, neste caso nos nossos concelhos, Amarante, Rezende, Baião, Sinfãs, Celurico de Basto, através da ARS Norte e através do Departamento de Saúde Pública da Região Norte, que também os tem e disponibilizará estes guias, que são muito orientadores e muito facilitadores. Então, atendendo à experiência já existente, já levamos algum tempo nesta vida e com a atualização também dos guias, que feedback nos pode dar sobre os benefícios da respectiva utilização para organizadores, participantes e para as autoridades de saúde? Estes guias são muito facilitadores porque no início da pandemia nós já construímos estes guias há mais ou menos um ano e temos vindo a melhorá-los. O que é que acontecia? Os organizadores de eventos faziam basicamente planos de contingência teóricos, o que não interessa, ou seja, contavam um pouquinho a história do coronavírus, falavam um bocadinho em medidas muito gerais e não adaptavam, não faziam um fato à medida para os eventos. Um evento, por exemplo, interconcelho ou um evento, um casamento é completamente diferente, por exemplo, de um espetáculo e, portanto, não adaptavam os planos de contingência à medida necessária para fazer realmente as medidas preventivas necessárias. Portanto, para os organizadores é excelente porque têm um guião, está tudo estruturado, nós fornecemos um modelo em Excel, portanto, é mais fácil para os organizadores e também para nós que estamos a querer ajudar de seguirmos a estrutura e, portanto, é muito mais rápido, é quase como um fabrico em série e específico para cada evento, portanto, é muito facilitador para todos. E temos aqui os guias a facilitarem os planos de contingência, certo? Exatamente. Quem quiser fazer um plano de contingência, é bom passar por estes guias. É sempre bom, porque vão ter uma estrutura, vão ter um apoio informático e vão ter, é muito mais fácil os médicos de saúde pública, neste caso as equipas de saúde pública, ajudá-los porque está tudo muito estruturado e não há elementos teóricos. Muito bem, então, doutora Gabriela, se estivesse de acordo, iria pensar comigo situações concretas. Muito bem. E vou-lhe propor então alguns exercícios. Então vamos pensar num evento, no seguinte evento em espaço aberto, de natureza gastronómica, com o serviço incluído. Quem é o responsável pela elaboração do plano de contingência? A empresa, o responsável pelo evento? A quem é que se de responsabilidades? Isto é sempre um problema na organização dos planos de contingência e na organização dos eventos. Habitualmente, se é um espaço, se a empresa é detentora do espaço, geralmente é quem conhece bem o espaço, portanto, poderá ser a própria empresa, que é a organizadora do evento, a elaborar o plano de contingência. Mas, por exemplo, se estamos a falar de um casamento ou estamos a falar de uma situação mais específica, é muito importante, até para que este evento decorra bem, que haja uma articulação entre a empresa, o organizador do evento e a pessoa que está a contratar os serviços. Tem que haver sempre a pessoa responsável pelo plano de contingência, que habitualmente, eu acho que o organizador do evento já tem conhecimento de espaço, acaba por ser mais fácil e mais prático, em articulação com a pessoa que está a contratar o evento. Depois tem que haver aquela questão da articulação de quem é que vai estar no momento, especialmente nos eventos de grande dimensão, como ponto focal, para que se tiver que haver uma atuação rápida, como é que gere toda aquela situação. Portanto, quem organiza deverá elaborar o plano de contingência, deve articular com a pessoa que contrata, e podem os dois estar com o nome, e tem que haver sempre a identificação e o contacto, e podem também contratar uma pessoa que esteja no terreno a articular e a gerir a situação durante o evento, que previna um delay, digamos, na atuação, sempre que ela esteja necessária, por exemplo, perante um caso suspeito ou confirmado, ou perante uma aglomeração. Uhum. Todos têm que estar bem por dentro. Bem por dentro do preparado, não é? Isto é um elemento vivo e dinâmico, não é para pôr na gaveta. Nós estamos propriamente com o tempo atmosférico que convida a viver muito ao ar livre, mas o que é certo é que o calendário nos interpela para a rua, não é? E se pensarmos no momento de passagem de ano, ou mesmo nesta quadra natalícia, temos aqui e ali, às vezes, elementos que nos puxam para o pé de um desfile. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: se passar um desfile de Pai Natal,
de outros grupos de animação de rua, corre-se algum risco de estar ao lado de pessoas se todas estiverem com a máscara? A verdade é que nós não sabemos se as pessoas higienizaram as mãos, estiveram com... Portanto, neste momento, eu acho que num momento pandémico que estamos a viver, este preciso momento, acho que não devemos ter este tipo de atitudes, acho que devemos evitar. Há sempre algum risco e sabemos que agora temos uma variante que é mais infecciosa, mais potencialmente transmissível e, portanto, é um risco maior. Mesmo tendo a máscara, não sabemos o tipo de outros cuidados preventivos, nomeadamente a higienização, que existiu. E, portanto, eu acho que é desaconselhável nesta fase pandémica, de ter este tipo de atitudes. Pensemos noutra situação, também ao ar livre. Os vendedores ambulantes estão particularmente em zonas urbanas e alguns vendem, por exemplo, castanhas ou vendem coisas que nos obrigam a tirar a máscara. Estando ao ar livre, a minha pergunta é a mesma. Se eu estiver um bocadinho afastada das outras pessoas, eu posso estar mais descontraída ou também tenho que ter algum cuidado? Eu acho que temos que ter sempre algum cuidado, criar algumas bolhas, ou seja, criar margens de segurança, de pelo menos 1,5 metro, 2 metros, mantermos nas nossas bolhas com os nossos agregados ou conviventes frequentes, porque realmente o retirar a máscara acaba por ser um bocadinho de risco, mesmo estando ao ar livre, que não há tanto risco, mas temos sempre que manter as margens de segurança. Isto quando nós temos, por exemplo, com os vendedores de castanha, em que retiramos a máscara. Depois também temos outra questão, são as feirinhas de Natal, não é? E outras feirinhas também, as feirinhas que acontecem pelo país todo, aquelas feirinhas municipais, que esta altura estamos nas compras de Natal, todos queremos comprar, é importante para o negócio, é importante para os vendedores, mas também é importante para as pessoas que estão a querem comprar e, portanto, estamos todos um bocadinho cansados e queremos também todos fazer compras, é normal. Mas isto aqui também já é um apelo também às câmaras municipais, que haja um planeamento estruturado, por exemplo, e sensibilizar os vendedores para as capacidades máximas simultâneas que podem estar também nas barraquinhas, não é? Porque se estivermos todos muito concentrados, vamos ser todos nas mesmas coisas, e depois um espirra, e depois um tira a máscara, depois o outro vai com a máscara abaixo, porque a máscara tem que ser usada adequadamente, não é? E nem sempre toda a gente usa. E, portanto, o risco acaba por ser acrescido, não é? Portanto, se calhar temos que repensar e tentar pensar assim, ora bem, está aqui muita gente, isto também tem a ver um bocadinho com a consciência cívica de cada um, mas todos queremos fazer as coisas, mas com alguma peso e medida e pensarmos no distanciamento. Nas feirinhas isso tem que ser mesmo pensado. Ainda podemos juntar aqui até um cuidado, todos deveríamos ter cuidado, mas um cuidado particular com as crianças, porque nesta altura circulam bonecos em dimensão gigante que têm esta inclinação de tocar nas mãos das crianças pequenas, que por sua vez depois tocam nos olhos, metem a mão no nariz, quando tem um urso ou o rato Mickey que esteve a tocar nas mãos dessas crianças pequeninas. Portanto, são tudo riscos estes. São riscos, exatamente. Portanto, temos que pensar que isto é uma passagem, os pequeninos então, nesta altura, com os brinquedos, com os balõezinhos, que nós vemos vender ao pé da árvore de Natal, portanto, andam todos juntos, depois a mãozinha passa a mãozinha, depois vão para os olhinhos, e isto é um risco muito grande de transmissão. E temos que ter este cuidado e temos que ter esta consciência. Doutora Gabriela, este ano, em alguns sítios, nós damos conta de que há árvores de Natal gigantescas, algumas têm até uma passagem no seu interior para as pessoas tirarem fotografias. E eu tenho reparado em alguns sítios, porque do exterior dá para ver, é uma espécie de corredor, as pessoas aproveitam para tirar a melhor fotografia. Ora, tirar a melhor fotografia é tirar uma fotografia sem máscara. Exatamente, eu desaconselho completamente este tipo de situação, porque são árvores, apesar de são espaços pequenos, são abertos, mas são pequenos, a tendência é para estar toda a gente lá, porque toda a gente quer ficar bem na fotografia e tirar a máscara, isto é uma desgraça. Portanto, totalmente desaconselhável fazer isto. Se tiver só os 2 ou os 3, ainda vá que não vá. Isso são conviventes. Agora, se são amigos que se encontraram porque houve um jantar de Natal e depois foram jantar e depois quiseram ir fazer a fotografia de Natal, não tirem, não façam isto.
não nesta altura, porque isto exacerba o risco. Temos que pensar nos mais vulneráveis. Todos nós queremos estar no Natal com as nossas famílias e todos nós temos pais, avós ou algum doente em casa e queremos estar com eles, não queremos transmitir o vírus e que seja um desfecho menos favorável para estas pessoas. Portanto, temos que pensar nos menos saudáveis e nos mais velhos, não é? Há 1 ou 2 semanas, uma revista internacional falava de uma escola de pais Natal nos Estados Unidos para ensinar, é uma escola sazonal, para ensinar quem quer ser Pai Natal a ser Pai Natal. E achei curioso que no texto se mencionava o facto de ensinar o Pai Natal, por exemplo, a ter as crianças ao colo. E eu pensava, e nesta altura, crianças ao colo do Pai Natal ou nas cadeiras... Temos que pensar que nesta fase a vacinação realmente diminui a probabilidade de doença grave, mas não diminui completamente o risco de transmissão do vírus. Por isso é que todos nós continuamos a usar a máscara, não é? Portanto, e temos os pequeninos que ainda não estão vacinados e que passam de colo em colo. Portanto, isto é potenciar um risco que se calhar nesta fase, por muito que nos doa, porque nós somos de afetos, somos de toque, mas nesta fase não é a melhor fase para estarmos com crianças ao colo. Portanto, eu também acho que é desaconselhável em termos de saúde pública. Nesta fase, e este ano pelo menos, vamos ver como é que será para o ano, com as vacinas de segunda geração, mas nesta fase nós temos que ter a noção que as crianças estão a começar a ser vacinadas, mas mesmo com a vacinação, ainda há possibilidade de transmissão, não é? Nem todos nós respondemos da mesma maneira à vacina, temos uma probabilidade muito grande e excelente de diminuir a doença grave, mas ainda somos transmissores. Nós estamos quase no tempo limite e antes de passar a palavra à doutora Constantina Silva, eu só gostava aqui de sistematizar esta riquíssima intervenção da doutora Gabriela Saldanha e nós poderíamos aqui dizer, doutora Gabriela, não sei se está de acordo comigo, é que mesmo ao ar livre nós temos que ter muito cuidado. Este ano ainda não é o tempo para vivermos numa normalidade, certo? Certo, nós ainda não podemos, por muito que nos custe, e mesmo tendo este elemento-chave, que é a vacinação e a testagem, a questão da testagem também não é 100% segura, ou seja, nós podemos estar numa fase ainda de subida da viremia, portanto, ainda pode não ser detectado, portanto, nada é garantido. Nós podemos equilibrar a nível, em espaços abertos e em espaços fechados, mas neste momento também em espaços fechados temos que equilibrar os nossos comportamentos. Temos que pensar que a testagem é importante sim, mas não é uma garantia de 100%. E que a vacinação é importante sim, mas também não nos dá uma garantia de 100%. E portanto temos que equilibrar, ainda não é o momento que tanto queremos para relaxar completamente. E isto nos eventos que estão a ocorrer e nas jantares e nos almoços, eu deixo aqui um apelo. Pensem que no dia 24, no dia 25, queremos estar todos juntos e cá poderá sempre haver alguém mais sensível e, portanto, temos que ter algum cuidado. Muito bem, pela minha parte, não, teria mais perguntas, mas estamos no tempo limite. Foi um gosto, muito obrigada por esta oportunidade de mudar esta conversa. Aprendi bastante, doutora Gabriela. Ai, muito obrigada. E aquilo que disse sobre a organização dos espaços das pessoas em espaços abertos, eu vou aproveitar, por exemplo, para as salas de aula, onde nós temos, eu trabalho numa universidade onde nós temos uma centena de alunos, como é que se sai, como é que se pode entrar numa sala nestes novos tempos. Muito obrigada. Obrigada eu. Eu também só gostava de agradecer à doutora Felisbela, à professora Felisbela, à doutora Gabriela Saldanha, ao nosso engenheiro Carlos Ribeiro, que está sempre disponível para nos organizar do ponto de vista tecnológico. Eu também aprendo sempre. Queria agradecer a vossa disponibilidade. Queria deixar uma mensagem de boas festas, de muita paz, de muita segurança nos convívios, que a ambição, às vezes, de mais algum lucro nesta época que não possa estragar com contágios a festa do Natal. E pronto, era tudo. Umas boas festas, um bom ano. E àqueles que estiveram presentes vai ser enviado o link do vídeo e, como disse a professora Raquel anteriormente, será disponível no YouTube. Muito boa noite e obrigada a todas.
e ao engenheiro Carlos e a todos os presentes. Obrigada. Muito obrigada, boas festas.